Olá a todos, meu nome é Felipe e eu sou representante do grupo Oráculo de Dados. E vou apresentar então para vocês o nosso trabalho intitulado Identificação de Fraturas Ósseas em Radiografias a partir de redes de Deep Learning. Então, todo mundo imagina a importância do raio-x, de imagem de raio-x, principalmente para a identificação de fraturas em membros. Essas imagens são muito interessantes, principalmente pelo conjunto de informações que elas trazem, quanto à estrutura óssea, a resíduos de fragmentos, como esses ossos estão organizados, e etc. E e é um tipo de exame imprescindível para identificar ossos fraturados. Porém, apesar da grande eficiência para identificar essas fraturas, existem algumas limitações que impedem o aumento da velocidade e da eficiência para identificar tais fraturas em membros, principalmente relacionadas ao viés humano, né? Já que diferentes profissionais podem classificar a gravidade de uma fratura de diferentes formas, e também a lentidão requerida para ter essa identificação das fraturas. Nesse contexto, a utilização de ferramentas automatizadas para identificação, para classificação de membros fraturados e não fraturados é bastante interessante. É lógico que tal processamento, tal ferramenta não excluiria a necessidade de um especialista na área, mas poderia trazer a agilidade para essas decisões. Nesse contexto, esse projeto tem como objetivo desenvolver uma arquitetura de Deep Learning capaz de classificar corretamente imagens de raio-x de membros fraturados e não fraturados. Então, tal Deep Learning pode ser, no futuro, implementado em dispositivos simples para agilizar o diagnóstico, como, por exemplo, no computador, que aquela imagem pode ser processada rapidamente pelo médico, identificando o local onde ocorreu a fratura, levando e também a uma possibilidade de gravidade, levando também a uma eficiência, né, do diagnóstico. Para isso, nós utilizamos um banco de dados chamado FractAtlas. Esse banco de dados de imagem raio-x contém em torno de 4.000 imagens de alta resolução. Essas imagens foram adquiridas de 3 diferentes hospitais entre os anos de 2021 e 2022. E essas imagens foram classificadas como fraturadas e não fraturadas por 3 especialistas, justamente para diminuir o viés quanto à gravidade ou também à identificação daquelas fraturas. Além disso, essas imagens foram realizadas em diferentes ângulos, frontal, lateral e oblíquo. E aqui eu apresento para vocês uma amostra desse conjunto de dados. Então, na classe 0, são os membros não fraturados, né? Como pode ser visto aqui. E na classe 1, são os membros fraturados. Dentro dessa classe 1 com os membros fraturados, nós podemos observar que existe uma diversidade de fraturas possíveis, né? Desde fraturas extremamente visíveis, como essa daqui, no qual parece até mesmo que o membro foi engessado e a fratura está bem aqui, como algumas fraturas que são um pouco mais difíceis de serem identificadas, como, por exemplo, dessa imagem aqui, no qual, ao se dar um zoom, nós observamos que parece que o membro está com os pinos, né? Bom, como já se era de esperar, para tal problema, essas imagens elas estão distribuídas de forma desigual, sendo que existe uma maior representatividade dentro dos membros não fraturados em relação àqueles fraturados. Além disso, nós também temos uma diversidade quanto a essa representatividade, ao qual relaciona-se o membro em que essa fratura pode estar presente ou não. Sendo que a perna é um membro que representa maior quantidade de fraturas, as mãos também apresentam uma quantidade bastante elevada, os ombros e, por fim, os quadris. Para realizar as análises, então, todas as imagens foram padronizadas em uma dimensão de 500 por 500 pixels. Isso foi essencial porque existia uma diferença bastante grande do tamanho das imagens. Porém, em média, as imagens apresentavam uma dimensão
como representada nessa de 500 por 500. Além disso, nós fizemos a centralização dessas imagens para que partes importantes desses membros não fossem cortados, né, de forma a perder informações, como, por exemplo, aquela da fratura. E nós dividimos o dataset de treinamento em 80% para o conjunto de treino e 20% para o conjunto de validação. E o conjunto de teste que já foi disponibilizado pelo banco de dados, nós mantivemos como estávamos e só utilizamos ele ao fim do treinamento dos modelos. Além disso, é importante lembrar que essas imagens estão desbalanceadas e por isso nós fizemos uso dessa informação nos modelos, né, no desbalanceamento das classes, para que nós tivéssemos um modelo mais robusto. Então, nós utilizamos nesse trabalho 3 arquiteturas diferentes de redes, a ResNet 50, a EficientNet e a DesNet 121. Todas essas redes foram pré-treinadas no conjunto de dados do ImageNet. Inicialmente, como baseline, nós utilizamos uma rede com as camadas, né, profundas congeladas, fazendo apenas a substituição da camada de classificação, né, para classificação, substituímos a Softmax por uma camada de sigmoide, né, para classificação binária. E também incluímos uma rede, uma camada convolucional densa. Uma camada convolucional densa, né, no caso. Desculpa. E também fizemos a otimização utilizando o algoritmo ADA a partir de uma taxa de aprendizado 0.001. As métricas utilizadas para classificar o desempenho dessa rede foi justamente a F-score, a matriz de confusão, e a curva ROC, além da classe balanceada. Após treinarmos esse baseline, nós fomos implementando melhorias finas, né? Então, fizemos um fine-tune dessas redes. Utilizando, então, para isso, camadas com regularização, dropout e uma redução do aprendizado, né? Um aprendizado programado. Além disso, nós fizemos o uso de aumentação de dados, o que trouxe resultados bastante interessantes, inclusive, aumentando o brilho, o contraste, a saturação e a distorção aleatória da matriz da imagem. E a melhor rede identificada nesse processo, nós incluímos também o acoplamento do algoritmo IOLO para uma classificação mais precisa também. E aqui eu trago os resultados. Nós podemos observar que mesmo nas redes que seria nosso baseline, nós tivemos um resultado acima daquele esperado para um problema binário, que seria 0.5, então mostrando que essas redes conseguiram aprender um padrão e conseguir identificar com uma certa acurácia os membros fraturados e não fraturados. Ao realizarmos o fine-tune, nós conseguimos, e a aumentação de dados, nós conseguimos uma melhora na acurácia de todas as redes. Porém, a melhor rede, depois de fazer o fine-tune, foi justamente a DesNet 121. E essa DesNet 121, no caso, como baseline, não foi a rede com maior acurácia, né? Isso é um resultado que eu achei bastante interessante. E nessa rede, então, com maior acurácia no fine-tune, nós incluímos o algoritmo IOLO, tanto na versão 7 quanto 8, observando que a versão 7 é aquela que apresenta o melhor resultado. Essa IOLO 7 já foi utilizada para classificação de membros fraturados e não fraturados. Os resultados obtidos, tanto na classe balanceada quanto na F-score, são bastante interessantes. Aqui nós apresentamos, então, a curva de loss por épocas, mostrando que nossa rede não tivemos um overfit. Nós também podemos observar esse mesmo resultado quanto à acurácia no conjunto de validação e treino. E o padrão da curva ROC foi um padrão bastante interessante para esse problema. E, por fim, podemos observar o resultado da matriz de confusão, observando justamente que a classe mais representativa, tivemos uma boa porcentagem de acerto, enquanto que a classe menos representativa tivemos um viés de erro um pouco maior. Isso mostra que o balanceamento das classes é bastante importante nesse caso. Então, nós podemos discutir, né, que foi importante fazer essa avaliação das imagens com construção de dimensão. O uso das redes treinadas no ImageNet trouxe resultados bastante eficientes, né, para o nosso problema. Mas trazemos destaques principalmente para a arquitetura utilizando a DesNet 121 com fine-tune mais IOLO.
e também a importância das técnicas de aumentação, justamente para aumentar a diversidade de nossos dados. Um desafio que observamos é justamente a questão da pouca representatividade dos dados fraturados, né? E, como conclusão, nós obtivemos uma rede capaz de classificar de forma até que precisa as fraturas e não fraturas, e essa arquitetura pode trazer uma aplicação, né, para o ambiente hospitalar, né, principalmente fazendo uma pré-triagem, e destacamos o alta taxa, principalmente nos acertos dos membros não fraturados, justamente por conta da quantidade de dados que tínhamos nesse erro, enquanto que o contrário também observamos nos não fraturados. Então, como perspectivas, a gente acredita que a aumentação dos dados, principalmente da classe minoritária, pode trazer uns dados mais interessantes. Também podemos implementar no aprendizado a informação de ângulos desses dados, e técnicas como o Ensemble pode trazer também uma melhoria nos resultados, assim como a aplicação de técnicas de visualização de dados, como a GrandCam. A visualização da onde as camadas convolucionais estão focando para a interpretabilidade dos dados, né, como o GrandCam. Aqui estão as referências utilizadas por nós, tanto para a construção da aprendizagem quanto para as análises. E gostaria de agradecer a todos.